Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Itapema, em sua 14ª legislatura, no seu segundo ano de trabalho. Convido o vereador Cleberson Tanaka para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite. Leitura da Bíblia Sagrada, Evangelho Mateus, capítulo 14, versículos 22, 36. Depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e seguissem à frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem, Pedro." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genazaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Quebrando o nosso protocolo, a senhora Fernanda Melo, que é vereadora de Tijucas, veio nos convidar para o primeiro seminário municipal pelo fim da violência doméstica contra a mulher. E ela está aqui para que possa falar sobre esse tema para nós. Por favor, vereadora. Boa noite, senhores vereadores, colegas. Saúdo em nome do presidente, já agradecendo a oportunidade de me manifestar nessa casa, todos os senhores vereadores aqui presentes nessa sessão. O motivo da visita dessa vereadora da cidade vizinha é divulgar a todos os senhores vereadores o primeiro seminário municipal pelo fim da violência doméstica contra a mulher, que estaremos realizando em Tijucas na próxima quinta-feira, no dia 9 de agosto de 2018, às 17 horas, no Anfiteatro Leda Regina de Souza. O evento é alusivo aos 12 anos da Lei Maria da Penha e tratará da temática violência doméstica. Teremos como palestrantes e convidadas a esse evento a desembargadora Salete Somariva, que é a coordenadora estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar, é advogada,
é desembargadora há 15 anos, já foi, inclusive, juíza representante do nosso país, né, através do Conselho Nacional da Justiça, uma catarinense, uma mulher, advogada e desembargadora. Ela é coordenadora dessa pasta do Tribunal de Justiça, ligada à coordenação de mulheres em situação de violência. Estará nos abrilhantando com essa palestra em alusão aos 12 anos da Lei Maria da Penha. Além da desembargadora Salete Somariva, estará também lá a deputada Ada De Luca, que é autora de um projeto de lei que visa instituir o programa de atenção às vítimas de estupro. Então, senhores, o tema é relevante, sei de vários debates ocorridos nessa casa relacionados a esse tema, e é com grande satisfação e carinho que gostaria de poder contar com a presença de vocês, e já deixo também o convite estendido a todos os munícipes aqui da cidade de Itapema, as pessoas que nos escutam, os líderes de bairro, as entidades ligadas à defesa da mulher. Deixo aqui o meu carinhoso abraço e o convite para participarem desse evento, que tem entrada franca e que se iniciará às 17 horas do dia 9 de agosto no Anfiteatro em Tijucas. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Tá certo, vereadora, e quero parabenizar a Vossa Excelência por fazer frente a esse trabalho e, com certeza, pode contar com nosso apoio e nossa presença. Muito obrigado. Convoco o secretário da Câmara para a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 025, ata da 24ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Itapema, em seu segundo ano de trabalhos. Ao 31º dia do mês de julho de 2018, na sala de sessões Pedro Mercedes Vieira, reuniram os senhores vereadores e senhora vereadora, conforme consta a estatuto de presença, e na presidência o vereador Xavier Delegarreia Canhas, que constatando o legal de progresso dos trabalhos, convidando a vereadora Zuma Souto, do Democratas, para fazer a leitura de um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada. Em seguida, convidou o secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que depois de ser lida, a mesma foi aprovada por unanimidade, sem qualquer reparo. O expediente constou dos seguintes documentos: matérias do Executivo, projeto de lei ordinário 080, que autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município. Projeto de lei número 082, que autoriza o município de Itapema a doar bem imóvel à Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e da outras providências. Emenda 001 ao projeto de lei 059, que inclui o inciso 6º ao artigo 4º do projeto de lei ordinário 059. Projeto de lei complementar 007, que altera o parágrafo 4º do artigo 34A da Lei Complementar 8, Código de Obras de Itapema e da outras providências. Projeto de lei 078, que torna obrigatória a divulgação permanente das planilhas de custo do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros e da outras providências. Projeto de lei 079, que institui a campanha permanente de informação, prevenção e combate à depressão na infância e na adolescência no âmbito do município de Itapema e da outras providências. Projeto de lei 081, que dispõe sobre a obrigatoriedade de food trucks e dos comerciantes de alimentos que exercem atividades nas vias públicas ou espaços públicos de Itapema disponibilizarem aos consumidores álcool em gel e da outras providências. O senhor presidente baixou os projetos das comissões para emissão dos respectivos pareceres. Deram entrada as seguintes proposições de autoria do Poder Legislativo. Indicações: vereador Osmari, de número 658, 659, 668. Vereador Iagan, 660, 661, 667, 669, 670, 671. Vereador Tanaka, 662, 663, 664, 665 e 666. Vereador Fafá, 672, 673, 684. Vereador Lei, 674, 675, 676. Vereador Xepa, 677, 678, vereador Marinho, 679, 680, vereador Xavier, 681, vereador Azuma, 682, vereador Neidavan, 683. Requerimento: vereador Osmari, de número 96, Iagan, 97, 99, 100, vereador Tanaka, 98, 101, 102, 103, vereador Ari, de número 105. Deliberação: o senhor presidente colocou as indicações dos requerimentos em discussão e em seguida em votação, sendo todos aprovados por unanimidade. E, de forma corrente, comunicou o indeferimento do requerimento 104, pedido de abertura do CPI, formulado pelo senhor Elias Tenório. Inscrito a fazer uso da tribuna, o senhor Elias Tenório,
que discorreu sobre o pedido de CPI. Inscreva fazer uso da tribuna o vereador Iagan Dadan, que discorreu sobre as contas do município, em específico o custo da Diretoria de Comunicação Social, realizando um comparativo nos últimos 3 anos. Matéria constante da ordem do dia em única discussão e votação, projeto de ordinário 074, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 2º da Lei 2.470, de 11 de maio de 2007. Matéria constante da ordem do dia número 2 em única discussão e votação, projeto de lei ordinário 075, que altera o caput do parágrafo e o parágrafo único do artigo 125 da Lei Ordinária 115/95, que institui o Código de Posturas do município de Itapema, Estado de Santa Catarina, e da outras providências. Deliberação. O senhor presidente colocou os projetos em discussão e em seguida em votação, sendo ambos aprovados por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença dos senhores vereadores, senhora vereadora e demais público presente na da reunião, encerrando em seguida, e para constar, Fabrício Lazar de Oliveira, primeira secretária, assina com o senhor presidente. A ata está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Convoco o secretário da Câmara para a leitura dos expedientes recebidos e das matérias apresentadas. Prefeitura Municipal de Itapema, Secretaria de Finanças, edital de chamamento 01, assunto audiência pública e orçamentária, consulta pública na fase de preparação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária 2019. A Prefeita Municipal de Itapema, das atribuições legais, em atendimento ao disposto ao artigo 165 e 167 da Constituição Federal, artigo 56 da Lei Orgânica Municipal e artigo 48 da Lei Complementar 101, convida todos os munícipes e todas as entidades e instituições que compõem a sociedade civil organizada de Itapema para a realização de audiência pública, objetivando conhecimento e discussão das propostas e projeto de lei de diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019, conforme data e local abaixo. Dia 15/8, com início às 18h30, no auditório localizado aos fundos da Prefeitura Municipal, na Avenida Nereu Ramos, número 134, nesta cidade. Objetivo: esclarecer à sociedade sobre os principais aspectos das propostas e projetos de lei de diretriz orçamentária para a elaboração da Lei Orçamentária de 2019 e obter subsídios adicionais que a sociedade possa fornecer, visando aprimorar o conteúdo do texto a ser encaminhado para aprovação pela Câmara de Vereadores. Município de Itapema, em 3 de julho, Nilza Nilda Simas, Prefeita Municipal. Secretaria de Estado, Gabinete do Secretário, ofício 69411, referência SSP 4948, Florianópolis, em atenção ao ofício 028 deste gabinete, acerca da convocação dos candidatos remanescentes do concurso do Corpo de Bombeiros Militar, edital tal, para a determinação do senhor secretário, restituo o documento SSP 6948, informando a vossa senhoria haver recebido pleitos do mesmo teor, tendo o comando geral do Corpo de Bombeiros Militar se manifestado por meio do ofício 326, cópia em anexo. Márcio, delegado de polícia, assistente do secretário. Celeste, ofício 476567, prezados senhores, referência ao ofício 31 e o requerimento 62, em atenção ao ofício em epígrafe, informamos que fiscalizamos o local e constatamos que não há condições técnicas de deslocar o poste, pois o mesmo há derivação de média tensão e rede subterrânea da Celesc e de telefonia. Sugerimos que seja construído um elevado com meio fio ao redor do poste para evitar possíveis colisões, sendo que timbramente adicionalmente Pedro Paulo Moleri, chefe da Agência Regional de Itajaí. Ofício número 267/2018, resposta ao requerimento número 072. Ofício 269, resposta ao requerimento 29. Ofício 271, resposta ao requerimento 41. Ofício 270, resposta ao requerimento 81. Ofício 272, resposta ao requerimento 78. Ofício 273, resposta ao requerimento 016, todos da senhora Prefeita Municipal. Mensagem de veto número 005, de 10 de julho de 2018, ao projeto de ordinário 045/2018, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei número 083, cria o Banco Municipal de Material Ortopédico no município de Itapema. Projeto é de autoria do vereador Cleverson Tanaka. Indicação número 649/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora Prefeita Municipal a seguinte providência: que por isso o setor competente venha a realizar os reparos e a manutenção necessárias na UBS do bairro Sertãozinho. Sala de sessões de 13 de julho, vereador Iagan.
Indicação número 685/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que venha incluir no cronograma de pavimentação com urgência o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 262, no bairro Meia Praia, bem como a revisão da rede de tubulação pluvial. Sala de sessões de 26 de julho, vereador Iagan. Indicação número 686/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que venha incluir no cronograma de pavimentação com urgência o recapeamento asfáltico em toda a extensão da rua 234, no bairro Meia Praia. Sala de sessões de 27 de julho, vereador Iagan. Indicação número 687/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que por meio do setor competente venha implantar um redutor de velocidade na rua 242, próximo ao número 668, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 30 de julho, vereador Iagan. Indicação número 688/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: determina o setor competente que venha realizar a averiguação da tubulação da rede pluvial nas ruas 306A, 306B, 306D, 306E, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 30 de julho, vereador Iagan. Indicação número 689/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que venha implantar um redutor de velocidade na rua 240, em frente ao número 90, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 20 de julho, vereador Iagan. Indicação número 690/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: para que venha fazer um estudo para a implantação de uma faixa elevada na segunda avenida entre as ruas 242 e 240, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 31 de julho, vereador Jean. Indicação número 691/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora vereadora que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: seja feita a limpeza ao lado da Secretaria de Turismo e que seja implantado canteiros ou calçadas no lugar da grama que se encontra no local. Sala de sessões em 3 de agosto, vereadora Zuma Souza. Indicação número 692/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: determina a Secretaria competente que realize a construção da nova fossa séptica, no CEMEI da Ilhota. Sala de sessões em 6 de agosto, vereador Osmari. Indicação número 693/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal que determine a Secretaria de Obras no sentido de viabilizar o asfaltamento da rua 238, no bairro Meia Praia. Sala de sessões em 2 de agosto, vereador Tanaka e vereador Iagan. Indicação número 694/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que por meio do setor competente que venha realizar a manutenção da pavimentação asfáltica na rua 254, entre a Terceira Avenida até a Marginal do bairro Meia Praia. Sala de sessões em 6 de agosto, Iagan, vereador do PR. Indicação número 695/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: seja realizado o recapeamento asfáltico da rua 246 e 248, no bairro Meia Praia. Sala de sessões 6 de agosto, vereador Tanaka e vereador Iagan. Indicação número 696/2018, os vereadores que abaixo subscrevem vem indicar à senhora prefeita municipal seja realizada a pavimentação asfáltica da rua 902C, no bairro Alto São Bento. Sala de sessões em 3 de agosto, vereador Osmari e vereador Lei. Indicação número 697/2018, os vereadores que abaixo subscrevem vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: estudo das condições do sistema de captação de águas pluviais e solução para os problemas de alagamento na rua 706F, no bairro Várzea. Sala de sessões em 6 de agosto, vereador Tanaka e vereador Jean. Indicação número 698/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: para que determine a Secretaria competente para que seja recolocado novas faixas adesivas antiaderente na rampa de acesso aos SERES. Sala de sessões em 6 de agosto, vereador Jean. Indicação número 699/2018, o vereador que abaixo subscreve vem indicar à senhora prefeita municipal a seguinte providência: que seja providenciados reparos no asfalto na estrada Novo Horizonte, em frente ao número 241,
onde foram feitas ligações de novos hidrômetros. Sala de sessões em 6 de agosto, vereador Ari e vereador Shepa. Requerimento número 107/2018, vereador que abaixo subscreve, vem requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado ofício à senhora prefeita municipal, requer a senhora prefeita que encaminhe à Câmara de Vereadores as seguintes informações acerca do serviço de saúde em Itapema. Quais especialidades médicas estão sendo atendidas dentro do nosso município? Quantos médicos trabalham no município? Especificar por quantidade e área. Quais tipos de cirurgias são realizadas em Itapema? Quantas cirurgias já foram realizadas? Especificar por quantidade e área. Sala de sessões em 3 de agosto, vereador Tanaka. Requerimento número 108/2018, vereador que abaixo subscreve, requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado requerimento, salientando que esse vereador pontua o requerimento somente às licenças ambientais, caracterizando a preservação permanente pela presença do curso d'água. O texto que segue requer cópia dos alvarás de licença ambiental concedidos no ano 2017, sendo apenas aqueles concedidos em relação às áreas em cursos d'água. Sala de sessões em 3 de agosto, vereador Tanaka. Requerimento número 109/2018, vereador que abaixo subscreve, requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado ofício ao senhor comandante do 13º Batalhão de Balneário Camboriú, responsável pelo Corpo de Bombeiros de Itapema, solicitando: vem este vereador com fundamento no artigo 123, requerer ao tenente Eduardo Haroldo de Lima, na qualidade de comandante do 13º Batalhão, que encaminha esta Casa de Leis as seguintes informações: cópia dos alvarás de funcionamento e do habite emitido por essa instituição referente ao prédio do Almirante do Encanto, sendo este localizado na rua 109, no bairro Canto da Praia, neste município. Segundo, requer ao chefe do Corpo de Bombeiros que informe se foi realizada a vistoria neste prédio e a apresentação dos documentos necessários a fim de averiguar se as condições de estrutura física do prédio estão de acordo com as normas de segurança vigentes. 3. Essa documentação poderá ser entregue em meio digital. Requerimento número 109 é de autoria do vereador Iagan. Fala, presidente. Tem a palavra, vereador. Boa noite a todos. Este requerimento vem em defesa do patrimônio público. Há uns 2 meses atrás, utilizei a tribuna desta casa para informar a população de Itapema a situação do Mirante do Encanto. Um prédio público, respectivamente novo, tem entre 7 e 8 anos. Ele possui rachaduras, infiltrações, todos estes problemas e anomalias em sua estrutura foram demonstradas na tribuna e nas imagens. O que acontece é que na data de ontem eu estive juntamente com a minha equipe novamente no Mirante do Encanto e percebi, presidente, que nada foi feito. Secretário de Turismo, por onde andas? Abandonastes o nosso Mirante do Encanto? Percebo que Balneário Camboriú já começou a se movimentar. A temporada de verão, meus nobres amigos vereadores, é daqui a 90 dias. Já teríamos que começar a agilizar. E não identifiquei, presidente, uma quantidade considerada de extintor de incêndio, para não dizer que eu não os vi. Equipamentos de segurança não encontrei. Por isso, novamente, eu faço este requerimento ao comando do Corpo de Bombeiros, a Companhia de Balneário Camboriú, responsável por Itapema, que sempre que nós, vereadores, entramos em contato e fizemos requerimentos, prontamente nos atende. Então, fizemos este requerimento com o objetivo de pressionar o Poder Executivo, através da Secretaria competente, para dar, no mínimo, uma condição de segurança a nós, itapemenses, e aos turistas, que vão visitar o nosso Mirante do Encanto e apreciar a bela vista da nossa cidade. Obrigado, presidente. Tá certo, vereador. Requerimento número 110/2018, o vereador que abaixo subscreve requerer que depois do ouvido plenário sendo aprovado, seja encaminhado ofício à senhora prefeita municipal solicitando: requer ao diretor de fiscalização de obras do município de Itapema as seguintes providências: que venha notificar a empresa responsável pela obra localizada na 3ª Avenida, entre as ruas 266 e 268, para que venham regularizar a situação dos tapumes da obra, que estão instalados em desacordo com a Lei Complementar 67, de 21 de fevereiro de 2018.
que seja enviada a esta Casa de Leis cópia das notificações no prazo legal sob pena de responsabilidade. Sala de sessões em 6 de agosto, vereador Iagan e vereador Tanaka. Senhores vereadores, informo que após a leitura desse requerimento, uso a tribuna encerrada. Tá certo. Desculpa, Juliano. Palavra, presidente. Não, tá certo, vereador. Como eu havia prometido, toda a sessão eu venho exigir o cumprimento da lei. Este tapume encontra-se na Terceira Avenida, entre as ruas 266 e 268, e o engraçado é que foi feito a instalação do tapume e não há obra sendo ali executada. Uma outra situação, sexta-feira à noite, um ciclista foi atropelado, pois ele estava saindo da rua 268 e o veículo que estava na Terceira Avenida, ao entrar na rua 268, acabou o atropelando porque não há visibilidade, presidente. Então, solicito ao setor de fiscalização, que está fazendo um ótimo trabalho. A Terceira Avenida, vereador Tanaka, nós estávamos comentando, está ficando bonita. As empresas estão adequando os tapumes, estão colocando o piso, conforme a legislação, privilegiando a acessibilidade, mas ainda há alguns pontos que precisam ser normatizados. Então, daí este nosso requerimento, com este objetivo, para ampliar a visibilidade e ampliar a acessibilidade, pois vocês podem perceber que não há como o cidadão trafegar pelo passeio. Obrigado, presidente. Palavra, presidente. Pois não, vereador. Vereador Iagan, sempre parabenizando pela autoria da lei, mas eu penso aqui, vereador, que algo está mudando. Ontem eu estive numa reunião com a Associação de Moradores do Centro e um dos reclames era justamente a acessibilidade. Eu fiquei triste porque muitos não acompanham as sessões da Câmara. Mas, ao mesmo tempo, fiz entendê-los que algo está mudando. Por quê? Nós tivemos na semana passada uma reunião aqui com algumas pessoas do Sinduscom, associados, a própria parte jurídica do Sinduscom. E naquele primeiro momento, o senhor lembra que houve uma certa rejeição, sabe aquela quando a criança é pequena, tu tens que puxar a orelha primeiro, com todo respeito, aqui não estou fazendo nenhuma alusão à violência, né? Antes que alguém fale alguma coisa, mas você tem que dar um tranco, e me parece que foi dado esse tranco, e agora as pessoas estão sentando à mesa, estão entendendo que além do lucro que eles devem ter, eles têm que respeitar as leis. Existem leis federais que, infelizmente, há muito tempo não foi respeitada nesse município. E agora, com essa... Não estou criticando as gestões anteriores, presidente, não é isso. Mas a gente nota que agora as coisas estão começando devidamente no lugar. É evidente que o que já passou não dá para remediar, não dá para consertar, vereador. Mas daqui para frente, a gente espera que essa é uma lição, que a gente precisa de acessibilidade. Quinta-feira nós temos uma reunião novamente, na comissão, eu convido a todos... Sempre às quintas-feiras, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, ao lado do vereador Fafá e do vereador Xepa também. Todas as quintas-feiras, às 14h, tem reuniões. Mais uma quinta-feira que nós vamos discutir essa lei e outras leis relacionadas também à construção civil. Então é importante isso. Eu vejo não só uma luz no fim do túnel, vereador, mas eu vejo algo diferente. E tomara que isso, se depender de nós aqui, vai continuar. Essa cobrança, ao mesmo tempo respeitando o direito à lei. Obrigado, presidente. Falar, senhor presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Fernanda, município de Tijucas. É uma honra ter Vossa Excelência presente numa sessão no município de Itapema. A todos presentes, que nos acompanham. Vereador Iagan, muito importante as suas colocações, esse debate, principalmente com a construção civil. A Comissão de Legislação e Justiça vem também chamando o sindicato e também as construtoras que não fazem parte do sindicato, porque não é só o sindicato que constrói aqui no nosso município, tem construtoras que não fazem parte e que também abusam aí de não cumprir com a legislação. Mas muito importante porque a gente vê, e no meu gabinete na última sessão da comissão, nós apresentamos diversas fotos, tanto dos tapumes,
quanto de canteiros de obra no meio da rua, não só na calçada, vereador Xavier, mas no meio da rua. Quanto de caminhões de concreto entrando na contramão e parando na frente das obras, parando todo o trânsito, gerando todo um desconforto da coletividade. Então nós temos que terminar com esse abuso. A fiscalização, como o nobre vereador Iagan vem falando, está fazendo o seu trabalho. Sabemos que ainda é ineficiente, principalmente em termos de pessoas, que são poucos aí no sistema de fiscalização, mas nós temos que ter um consenso aí entre a construção civil e o poder público, para assim apoiar a coletividade e principalmente o debate da mobilidade urbana em cima do Plano MOB. Vossa Excelência esteve presente junto comigo na reunião da Associação de Moradores da Meia Praia e a gente viu a demanda, né, vereador Iagan? E as discussões exclusivas da mobilidade, tanto da ciclovia, do anel cicloviário, que a gente não tem no nosso município, tanto do que colocar em cima da calçada. O vereador Iagan também sempre debate as placas, essas placas de imobiliária, essas lojas de comprão aí que se excede, os próprios decks que nós vamos ter que bater em cima do CDL, esses decks, porque nós temos que dar ampla movimentação para a nossa comunidade e as lojas que entrem para dentro do seu comércio. Então tudo isso vai ser discussões acalorosas que a gente vai ter para ter um consenso, né? Fique frisado isso, que o poder público, esta Casa Legislativa, as pessoas que também se utilizam do comércio, as pessoas que são os comerciantes, tenham essa discussão e a gente esteja um bem comum entre todos para que a nossa cidade fique ainda mais bela. Porque nós tendo as calçadas mais limpas, com certeza dá mais fluidez para as caminhadas. A gente sabe principalmente que no verão, até para caminhar é difícil, tanto no calçadão quanto nas ruas aí da Meia Praia principalmente, mas é o futuro. Também observamos bem, para a gente ter uma ideia, senhores vereadores, para a gente fazer a terceira avenida, foi esses dados, e fazer toda a desapropriação da terceira avenida, passa de 50 milhões. Passa de 50 milhões, senhores vereadores. Hoje, passa de 50 milhões. O ano que vem já vai para 60, 70, pelo mercado imobiliário. Não então, alcança, né? Cada ano vai aumentando mais as indenizações para essas avenidas e futuras avenidas para a mobilidade urbana. Então, muito importante a gente começar a discutir isso também, ver outros índices, se a outorga está entrando de maneira correta, para onde que vai essa outorga, que nós vamos cobrar também. Então, são todas as condições que nós vamos precisar trabalhar e é onde a gente vem debatendo muito bem, que é o plano de mobilidade. Inclusive, hoje tem uma lei em discussão, que é de minha autoria, que já vem também conduzir a regulamentação também do plano de mobilidade. Muito obrigado, vereador, e parabéns pelo seu requerimento. Conto com a minha Apoio. meu apoio também para o seu requerimento. Tá certo, vereador. Presidente, só para contribuir, Pois não. eu gostaria aqui de fazer, por questões de justiça, enaltecer a Comissão de Justiça desta Casa. Desde a época do ano passado, quando começou a se discutir o plano de mobilidade urbana, vereador Xepa, vereador Fabrício e vereador Tanaka, e no plano de mobilidade urbana, ele já previa, porque muita gente, até aconselho, quem sou eu para aconselhar alguém, né? Mas as pessoas que nos assistem pelas redes sociais e que aqui estão, o plano de mobilidade urbana, ele é dividido em duas partes, o texto legal e os seus anexos. Poucas pessoas se preocupam em verificar os anexos. E lá, na folha 70, nas páginas 70 a 75 dos anexos, fala, vereadores e cidadãos, da NBR 9050, que é a norma de acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. E esta norma, ela é citada e é fundamento do Plano de Mobilidade Urbana de Itapema. E ela diz, lá em 2015, que fundamentou a lei de 2017, que a área mínima, vereadores, para circulação, a área mínima livre para a circulação de pessoas, é 1,20 m. Tem até um mapinha aqui de uma cadeira de rodas, 1,20 m. Ou seja, esta situação do tapume, que já é uma lei que está em vigor, não é uma lei nova. Ela está fundamentada na lei, muito bem,
analisada pela relatoria do vereador Fabrício, do Plano de Mobilidade Urbana, que tem fundamento, vereador Tanaka e demais vereadores, nas leis federais de acessibilidade. Então, a gente escuta, mas essa lei começa a vigorar quando? Não, ela já é fundamentada desde 2015. Então, nós estamos apenas tentando regulamentar e fazer valer uma coisa que já deveria, e a própria Lei Complementar 8, Código de Obras do município, diz em muitos artigos que a fiscalização e as obras da cidade têm que seguir a BNT. Então, ou seja, essas irregularidades estão em desacordo desde 2015. Então, a nossa função aqui não é prejudicar o segmento A, o segmento B. Hoje eu escutei de um pescador, vereadores, muitos dizem que as pessoas, para serem sábias, têm que ser formadas, faculdades. Não. Às vezes a gente escuta muita sabedoria em pessoas com pouca cultura intelectual, mas muito conhecimento de vida. E um senhorzinho falou para mim o seguinte, abro aspas, o tempo é o senhor dos ajustes, fecho aspas. E a pura verdade, vereador Tanaka. Vossa Excelência fez uma comparação de uma criança, mas nada que o tempo não resolva. Hoje, o que nós estamos debatendo, amanhã, muitas pessoas vão parar e analisar por que aquelas pessoas perderam tanto tempo em debater uma coisa que hoje é pacífico. Então, todo o debate é válido. Parabenizo novamente a Comissão de Justiça, que está levantando o debate. E digo, toda norma, ela vem regulamentar um abuso. Se não tivesse abuso, não precisaria de norma. Por isso que nós estamos aqui para receber todas as reivindicações e tentar moldar e chegarmos a um bom senso. Obrigado, presidente. Tá certo, vereador. Só para contribuir, presidente. Pois não. E também na fala do vereador Iagan, quando eu entrei nessa casa, meu primeiro mandato, eu procurei ler um pouco os anais antigos desta casa. E o que se discutia nos anais antigos? O que a gente continua discutindo? Saúde, educação, mobilidade, mudanças futuras, construção civil, tem até o calçadão, se era carro, se não era. Tinha várias discussões, vereador Marinho, vereador Xavier, que já vem de mandatos anteriores, sabe? Até mesmo me recordo em discussões lá no restaurante Alberto, quando nem tinha essa casa legislativa, vereador Xavier, que Vossa Excelência, eu era novinho, né? Mas o plano diretor no restaurante Alberto. Então, a gente vai continuar plantando aqui o futuro da nossa cidade. E a cidade vai crescendo. Então, a gente tem que fazer essas discussões e acho que é válida. Infelizmente, a comunidade está cansada da política. Mas a gente tem que manter ainda essas discussões. Por isso que é muito legal e prazeroso para nós vereadores ter discussões como essa, como tem no dia de hoje. Também aqui cito um momento que eu tive na universidade, na minha profissão de fisioterapeuta, que numa matéria a gente tinha que utilizar a cadeira de rodas e andar no município de Itajaí, né? Fiz a universidade na Univale Itajaí. Então vocês têm que ter na prática o que o cadeirante sofre na cidade. Para subir só a rampa da Univale lá, nós já não conseguimos, né? Não tinha força no braço. Para sair na rua, zero, sozinho, só com dependência de outra pessoa. Depois nós colocamos uma venda e nós tínhamos que andar como, né? Como uma pessoa cega para ver a acessibilidade da cidade. Na primeira já batia no poste. Então é só a pessoa que está na prática que vai saber desses problemas. E as dificuldades. Nós podemos pegar um carrinho de bebê e sair na rua do nosso município, vereador. Nós não vamos andar na calçada. Na nossa rua, na 250, nós não vamos andar na calçada. Nós vamos ter que andar na rua. Podendo ser atropelado, Inclusive, vereadora, na frente da fisioclínica, eu estava voltando do meu trabalho, uma mulher, no meio da rua, caiu num buraco na rua e torceu o pé, vereadora.
Não foi nem na calçada, foi na rua que tinha um buraco na rua do trânsito. Imagina. Então são coisas que a gente tem que melhorar e muito, e não depende só do poder público. É um consenso entre todos, a coletividade do município, que a gente tem que discutir. Então, mais uma vez eu parabenizo Vossa Excelência, parabenizo a discussão de hoje que a gente teve, e é isso que é o crescimento do nosso município. São discussões assim, que valorizam esta Casa Legislativa, presidente Xavier. Só para encerrar, Muito então, obrigado. presidente, eu encerro mesmo. Pois não, vereador, pois Por não. isso a nossa cobrança, outro dia alguém me falou o seguinte, por que vocês cobram tanto da construção civil? Porque são eles que transformam a cidade. São os que dão mais impacto na cidade. E não é só eles que nós cobramos, mas são eles que têm esse impacto maior. Então, eles têm que ser os nossos aliados. Quando eu digo nossos aliados, da coletividade, porque eles fazem parte também da coletividade. Presidente, obrigado. Tá certo, vereador. Também quero parabenizar o requerimento do vereador Iagan. E, por exemplo, esse tapume, ele não tem uma obra nenhuma. Não custa nada recuar como tem que ser a lei. Já tem 30 imobiliários para vender uma coisa que não tem nada dentro. Tudo bem, mas o proprietário deve ser de nome bom que vai vender na planta. E a gente fala, como Vossa Excelência falou agora mesmo, e muito bem, a construção civil é a maior geradora de emprego e renda de nosso município. Só que também eles trazem impactos para a nossa cidade. Então, quer dizer que estão gerando empregos, mas também estão trazendo impactos. Eu estou desenvolvendo um projeto que é o EIV, que é o Estudo de Impacto da Vizinhança, junto com o secretário Juliano. Então, isso vai ser bem feito, porque não é assim, simplesmente vai fazer um prédio de quebra calçada, faz isso, aquilo. Então, tudo vai ter um custo. Qual vai ser o custo? O que pode fazer? O que vai atrapalhar? É o trânsito? É isso, aquilo? Contra isso mesmo, vereador. Vai ter a contrapartida do proprietário da obra. Então, eu acredito que assim... em Praia Grande aconteceu uma época que explodiu a Praia Grande, meu Deus, coisa linda e tal, e tinha um senhor, um engenheiro, que falou sobre o EIV, e ninguém deu bola para ele, quase expulsaram ele da cidade. Hoje, 10, 15 anos depois, não tem mais quem ande na cidade, de roubos, de tudo isso. Então, eles não preveram o futuro da cidade, simplesmente foram fazendo, construindo, e claro que chegou num ponto que a cidade ficou toda desordenada, e favelas e coisas, então sentiram saudade desse que eles mandaram embora. Então tem que ser uma coisa, tem que ver esse impacto antes, né? Só para complementar a vossa fala, senhor presidente, eu estive em Porto Alegre e lá foi feito um novo shopping, Bourbon Shopping, e no entorno de todo o bairro, essa empresa teve que fazer todo o anel viário, isso. Inclusive túneis, inclusive elevados, para que se colocasse aquele shopping, que é o que Vossa Excelência falou, o impacto de vizinhança. Então, tu imagina se hoje aprovar, inclusive conversei com o presidente da Fundação do Meio Ambiente Zanella sobre isso, você aprovar hoje, começar a aprovar vários projetos na Terceira Avenida, sem ter o impacto de vizinhança. Já se aprova-se, né? Mas poderia-se fazer já um índice, vereador Iagan, né? São sugestões que a gente pode discutir possivelmente, que é uma das leis que Vossa Excelência está estudando também, de que para a Terceira Avenida aprova-se projeto e já tem-se um índice específico para a abertura da Terceira Avenida. Né? Outorgas, isso são suposições que a gente pode discutir aqui. Então, são essas questões do impacto de vizinhança que a gente tem que ter. Entrada e saída do município, a própria Rua 306, no qual a gente deu ideia de fazer uma abertura para a Marginal. Então, são essas discussões e agradeço mais uma vez pela parte aqui de Vossa Excelência. Tá certo, vereador. Pois não, vereador? Para finalizar Sim, agora, sim. Vossa Excelência levantou um tema importante, que já consta no Estatuto da Cidade, que é o estudo de impacto de vizinhança. Sim. Mas também, e bem lembrado pelo vereador Fabrício, nós temos o estudo de impacto de tráfego, de trânsito, sim, o EIT. De tudo. Então, vamos supor a situação daquele empreendimento do Pascoaloto, ali atrás do Bombeiros, e o próprio COC. O quanto? Mais o loteamento. E mais o loteamento.
o quanto que está gerando de impacto no tráfego. Em redores da Van são mais de 700 apartamentos em obra. Mas aquele do Pascoaloto, eu vi o pessoal da autopista, eles têm a obrigação de fazer toda aquela parte da saída e asfaltar e tudo isso. Só que no caso do Pascoaloto ali, a informação que eu recebi, que após que a autopista exigiu, porque eles foram fazer o requerimento, não foi uma coisa que nasceu com a ideia do empreendimento. Nunca Foi uma consequência imposta porque a autopista percebeu o acúmulo que aquilo iria sobrar para ela. Claro. Né? E o certo seria fazer e depois desenvolver o empreendimento. Seria o correto. Nós ter a obra pronta para depois o empreendimento. Eu cito ali, em torno da Van ali, nós temos mais de 600 apartamentos para venda, que é uma questão que nós vamos ter que debater nesta casa, que é o interesse social. Daqui a pouco nós vamos ter quantos apartamentos de interesse social nos bairros? Muito Mas obrigado. esse estudo de impacto da vizinhança também tem percentuais que tem que pagar, tem medidas mitigadoras, né? Se eles conseguirem diminuir, tudo bem, mas se não conseguir, vai ter que pagar esse... Gostasse da palavra? Obrigado. Baixe os projetos das comissões para emissão dos respectivos pareceres. Antes de entrarmos no uso da tribuna, eu gostaria que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio para o nosso funcionário e amigo nosso mesmo, o Tancredo. Por favor. Inscrito para usar a tribuna, o vereador Iagão. Paz e bem, boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade de estarmos todos neste recinto. Cumprimento meu amigo e nobre presidente Xavier, e assim estendo meus cumprimentos aos demais vereadores, cumprimento demais autoridades, servidores, a boa imprensa, distinto público. Realmente, presidente, esta semana foi uma semana muito triste, pois esta casa perdeu um de seus funcionários e amigo, como dizia o meu amigo vereador Ney da Van, quando nós estávamos querendo ouvir uma palavra de carinho, o nosso amigo Tancredo sempre tinha uma palavra com aquela sua humildade e tranquilidade. Então, desejo a toda a família sabedoria e força neste momento. O Tancredo, ele sempre defendeu muito e ajudou as pessoas na área da saúde. Em respeito a este trabalho, eu venho hoje tecer alguns comentários a respeito da situação da saúde pública no município de Itapema. Presidente, eu recebo quase que diariamente algumas reclamações com relação à situação da saúde, seja através de contatos pessoais, mensagens, ou até mesmo ouvindo as rádios da região. E na última semana, as reclamações mais constantes foram com relação à falta de cotas de exames, seja de sangue, o famoso hemograma, como também os exames tradicionais de urina. A fila de espera, cidadãos, está passando de longe 30 dias, para sermos bem generosos. Vereadores, outro fato muito que me preocupa é com relação à falta de uma vacinadora
na Unidade Básica de Saúde 1 do bairro Meia Praia, ali na rua 252. Esta semana e semana passada eu recebi alguns telefonemas com relação a alguns pais que estavam preocupados, que foram levar suas filhas para tomar a vacina contra HPV e não havia vacinadora naquela unidade e tiveram que ser direcionadas para outras. Então é um fato preocupante. E eu sou testemunha deste fato, pois eu fui algumas semanas atrás, na unidade básica da rua 252, juntamente com os meus filhos e minha esposa, para ser vacinado contra a febre amarela, e também não havia vacinador, e fui encaminhado, então, para a unidade básica do Sertãozinho. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos cidadãos aqui presentes, aos cidadãos que nos assistem pelas redes sociais. Como está a situação da unidade básica de saúde próximo da sua residência? Como está a conservação do prédio onde está localizada esta unidade básica de saúde? O atendimento prestado pelos profissionais de saúde é satisfatório? O local possui equipamentos de segurança adequados? Extintor de incêndio, iluminação de emergência? Vereadores e cidadãos, há alguns meses eu estou fazendo vistoria e fiscalizando alguns prédios públicos de Itapema. Já fomos no Parque Linear Calçadão, no bairro Meia Praia, no Mercado Público, no bairro Centro, no Terminal Rodoviário, no Tabuleiro das Oliveiras. Já fomos no Mirante do Encanto, no Canto da Praia. Já fomos na Escola Maria da Glória, no bairro Sertão do Trombudo. E hoje eu apresento a situação da Unidade Básica de Saúde do Sertãozinho. Juliano, por gentileza, as imagens. Este local aonde está localizada a Unidade Básica de Saúde do bairro Sertãozinho começou a ser edificado no ano de 2002 e teve o seu término no ano de 2005, sob o comando, a próxima imagem, por gentileza, sob o comando do ex-prefeito Clóvis José da Rocha. Pois bem, hoje o prédio onde está instalado encontra-se em uma situação lamentável, que não condiz com o status de uma cidade turística como Itapema. Cidadão, não há uma placa de fixação que identifica que aquele local é uma unidade básica de saúde. Ressalto que existe uma placa próxima a um poste, que é visualizada apenas pelas pessoas que estão saindo do bairro sentido a BR-101. As portas das lixeiras, uma foi arrancada e a outra está quebrada. Lembrando que uma dessas lixeiras é o local que deveria receber os resíduos não orgânicos produzidos naquela unidade básica de saúde. O prédio precisa de cuidados básicos, como lavar as paredes e, a posteriori, a pintura. Muita poeira na área externa, que acaba adentrando dentro das dependências da própria unidade. O piso encontra-se totalmente irregular e ainda as paredes possuem trincas e fissuras e é preciso averiguar qual é a origem dessas trincas, se é uma questão estrutural ou não. Os corrimões externos estão frouxos e oxidados. A lona do toldo está completamente encarunchada de sujeira e também rasgada. Falando em toldo, vocês podem perceber que os parafusos de sustentação do teto estão soltos. Em alguns pontos, parafusos já saíram da parede. Na parte interna, cidadãos, eu não identifiquei os equipamentos básicos de segurança, como extintores, iluminação de emergência, a situação dos parafusos aí. A porta de um dos consultórios está completamente danificada, alguns rodapés estão soltos, há infiltração nas paredes, no piso, e as paredes internas também precisam ser recuperadas e pintadas. Diante de todos estes problemas, eu apresentei nesta noite a indicação número 649,
que contém todas essas imagens, eu solicito ao Poder Executivo que venha urgentemente realizar a manutenção deste local. Juliano, eu gostaria que você deixasse aquela última imagem, essa imagem. Informo que na unidade básica do Sertãozinho há uma placa de aviso dizendo, abro aspas, não haverá atendimento para o dentista durante o mês de agosto. Retornaremos com fichas e agendamentos no mês de setembro. No mês de julho eu estive lá, onde recebi a vacina, e também havia uma placa dizendo que no mês de julho também não teria dentista. Mas, infelizmente, este fato não pode acontecer. Porém, eu informo a comunidade que a demanda oriunda do bairro está sendo atendida na parte da manhã, mas os agendamentos estão sendo deslocados para outra unidade básica, ou o cidadão espera até setembro. Abro aqui um parêntese. Na recepção há uma caixinha ali, onde os pacientes deixam suas sugestões, críticas. E eu tomei a liberdade de ler algumas, presidente. Aberto, cheguei ali, não me identifiquei. Provavelmente a moça da recepção também não sabia que eu estou vereador. Também não me faz melhor nem pior que ninguém. E por justiça, eu informo que eu li algumas daquelas mensagens e não percebi nenhuma reclamação com relação ao atendimento prestado pelos profissionais que ali exercem suas funções. Apenas críticas relacionadas à estrutura física do prédio. Muito pelo contrário, li muitos elogios com relação especial a 3 profissionais que eu conheço apenas de vista e conheci apenas naquele local. Por isso que eu não sou suspeito em falar. Que é a vacinadora Rosemary e os médicos Dr. Lucas e Dr. Leandro. Inclusive, presidente, tinha um pedido de namoro de uma das pacientes com relação a um daqueles médicos. Diante destes depoimentos que eu li, eu parabenizo a todos os profissionais que ali exercem suas funções, pelo belo trabalho. E, presidente, eu finalizo solicitando à prefeita Nilza que venha realizar a capacitação de novos enfermeiros, ou, caso não possível, que venha solicitar ao Estado que ceda profissionais. Estamos entrando agora na campanha contra a poliomielite, e nesta campanha, além da dose tradicional da gotinha, também tem a questão que ela será injetável, em alguns casos, conforme a idade da criança. Isso vai aumentar consideravelmente a demanda. Solicito também que a prefeita determine a Secretaria de Obras que venha urgentemente, presidente, realizar a manutenção daquele local, em respeito aos pacientes que ali vão, aos servidores que ali trabalham e principalmente aos contribuintes. Feitas estas observações, eu peço que a prefeita dê auxílio à secretária de saúde, pois ela precisa de uma certa estrutura maior para poder conseguir dar conta dessas demandas, desses procedimentos. Feitas estas considerações, eu acredito que nós temos tudo para fazermos uma bela campanha de vacinação. É preciso ampliar a divulgação. Eu até acredito que o município, através das secretarias em conjunto, poder, quem sabe, ir buscar algumas famílias em locais mais difíceis de acesso, para nós termos um êxito maior na vacinação. Meus amigos, a todos, o meu respeito e um ótimo retorno às suas casas. Na ordem do dia, em primeira discussão e votação, projeto de lei complementar 007/2018, que altera o parágrafo 4º do artigo 34A
da Lei Complementar 008/2002, do Código de Obras de Itapema e da outras providências. Esse projeto tem por finalidade melhorar, disciplinar a forma de colocação da placa indicativa de concretagem. Esse projeto é de autoria do vereador Iagan, do vereador Sidney. Em discussão? Palavra do presidente. Pois não, vereador. Esta alteração nessa legislação, ela vem realmente coibir mais um daqueles abusos. Foi aprovada no ano passado e sancionada este ano uma lei que disciplina que 48 horas antes da concretagem, a construtora venha colocar no tapume ou no painel uma placa avisando a população que naquele determinado dia e horário será feito a concretagem, até para a comunidade da redondeza da obra não sofrer tanto o impacto da vizinhança. E nós percebemos, inclusive algumas fotos, juntamente com o projeto de lei, que algumas empresas colocam a placa rente ao chão, no meio daquela montoeira de placas de propaganda de imobiliários. Ou seja, o cidadão que está dentro de um veículo não consegue identificar, e muito menos o cidadão que ali mora e que vai circular acaba tendo um conflito de informações. Então, esta alteração nada mais vem do que regulamentar e colocar uma altura entre 1 metro e 1,50 m, que seja bem visível a toda a comunidade. Por isso eu peço apoio aos demais colegas. Tá certo, vereador. Em votação? Projeto aprovado por unanimidade. Também em única discussão e votação, projeto de lei ordinário 0076/2018, que altera o artigo 128, caput, e inclui os parágrafos 3º e 4º da Lei Municipal 1496 de 1998, do Regimento Interno dos Servidores Públicos do município de Itapema. Atualmente, a Lei Municipal número 1496 não prevê gratificação para os membros da Comissão dos Processos Administrativos Disciplinares, contudo, prevê gratificações para membros de outras comissões, sendo que esse projeto vem corrigir essa distorção. Em discussão? Em votação? Projeto também aprovado por unanimidade. Também em única discussão e votação, projeto de lei ordinário 078/2018, que torna obrigatória a divulgação permanente das planilhas de custo do serviço público de transporte coletivo de passageiros e da outras providências. Segundo o autor, o presente projeto de lei surge da necessidade de adequar a legislação municipal às novas ideias gerenciais, adotando mecanismo de transparência sobre os gastos e serviços públicos, a fim de beneficiar toda a coletividade. Esse projeto de autoria do vereador Fafá. Em discussão? Senhor presidente. Pois não, vereador. Esse é um projeto que a gente vem também para instituir já uma das diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana, então, de extrema importância aí para a transparência para a comunidade, né? A gente sabe das discussões, os valores das tarifas, né, do preço do transporte público, e esse projeto ele vem para ter essa divulgação permanente para que a comunidade possa ter acesso aos gastos e o porquê desse custo do transporte público, né? O seu artigo 2º ele fala em várias planilhas que tem que estar nesse mural da transparência, e no artigo 3º ele obriga a administração e a concessionária de ter essas planilhas obrigatoriamente na página oficial do município e da concessionária, no caso aqui a Praiana. Então, isso tudo vem para ainda mostrar mais transparência para a comunidade e principalmente para a gente saber o teor dos valores, né,
do transporte público em nosso município. Não temos uma lei específica nessa cidade, por isso, em cima das diretrizes do Plano de Mobilidade, a gente institui essa lei aqui, por isso peço o apoio dos demais colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Tá certo, vereador. Para presidente, para Pois contribuir não. com o debate, parabenizo o vereador Fabrício pela autoria desse projeto. É um projeto que ele visa trazer a transparência, enaltecer o princípio da publicidade. E é um projeto, vereador, que ele está dentro das novas alterações da jurisprudência. Embora traga uma atribuição, que é obrigar a publicar, nós, vereadores, podemos trazer este tipo de atividade jurídica e impor à administração. Por quê? Porque há a lei federal da questão da informação, a lei que regula a informação, e também o princípio da divulgação. Então, o fato de nós, vereadores, trazermos um projeto que obriga o município a publicar um determinado ato é mais do que legal, legítimo e constitucional. Por isso, parabenizo o vosso projeto. E vale ressaltar que ele não precisa estar no contrato da concessão, vereador Iaga. Né? A gente fez um trabalho em cima dessas leis e, por isso, eu também quero parabenizar aqui a minha assessoria, através do Dr. Evandro Massaneiro, que fez um trabalho exemplar em cima dessas leis para se tornar uma lei eficiente para a nossa cidade. Muito obrigado. Em votação. Quem? Projeto aprovado por unanimidade. Também em única discussão e votação, projeto de lei ordinário 081/2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos food trucks e dos comerciantes de alimentos que exercem atividade nas vias públicas ou espaços públicos de Itapema, disponibilizando aos consumidores álcool em gel e da outras providências. Segundo o autor, o objetivo da proposta é fortalecer os direitos do consumidor e estabelecer normas locais de saúde pública. Esse projeto é de autoria do vereador Iagan e do vereador Sidney. Em discussão? Palavra, presidente. Tem a palavra, vereador. Esse tema foi amplamente debatido com o vereador Sidney, ao qual levantou também esta tese. Muitas cidades estão adotando este tipo de normatização, até porque esses tipos de comércios de alimento, eles não disponibilizam banheiros em nenhum local para você poder fazer o mínimo de necessidade com relação à higiene antes da alimentação. Então, é uma corrente nova, um dinamismo novo na legislação em torno do país, e nós, vereadores, podemos legislar com relação à prevenção à saúde do direito do consumidor. Por isso, eu peço apoio, juntamente com o vereador Ney, para a aprovação deste projeto. Tá certo, vereador. Em votação. Projeto também aprovado por unanimidade. E não havendo mais assuntos a serem discutidos, dou por encerrada essa sessão. Boa noite a todos e uma ótima semana.